Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho no Lar, pela Casa dos Tarefeiros da Última Hora. Casa esta que sempre vai trazer para você orientações sobre a doutrina espírita. Casa que tem seu endereço, seus telefones aqui pelo YouTube, que você possa estar ligando, agendando o seu tratamento. Eu sou a Ana Cristina e lhe convido mais uma vez a realizarmos essa conexão com o plano maior, logo cedo nesse domingo, que possamos juntos mais uma vez agradecer em primeiro lugar por toda essa oportunidade e convidar aos nossos irmãos e amigos espirituais para que já possam vir adentrando em nosso lar, trazendo para nós tudo aquilo que é necessário para a nossa melhora, e que eles possam retirar do nosso lar, se porventura estiver com alguma infiltração de inveja, de doença, de desarmonia, de tudo aquilo que nos traz assim uma repulsa, uma tristeza, uma coisa ruim, que eles possam transmutar para o bem, para o amor, para a luz, que possamos abrir os nossos corações e receber sempre toda essa harmonia do plano maior. E é assim que nós vamos dando por aberto mais este pequeno evangelho no dia de hoje. E hoje nós vamos dando continuidade no Livro dos Espíritos, no livro 2, no caso, no capítulo 6, sobre vida espírita. Neste capítulo, ele nos traz vários tópicos pelo qual eu vou estar falando um por um, para que possamos estar tendo maior entendimento. Vamos assim começar. No primeiro tópico, ele fala sobre espíritos errantes. A palavra errante, utilizada por Kardec para designar o estado do espírito que ainda precisa reencarnar, causa, às vezes, algumas dúvidas. Assim, importa considerar que errante significa, neste contexto, o mesmo que em português o que não é fixo, o que vagueia. Esse estado de erraticidade cessa quando o espírito atinge o estágio da perfeição moral, tornando-se espírito puro. Não é mais errante, visto que chegou à perfeição, seu estado definitivo. Desta forma, os espíritos que necessitam de melhoria intelectual e moral retornam inúmeras vezes à experiência reencarnatória. No espaço de tempo compreendido entre uma e outra reencarnação, eles nos fixam numa determinada localidade no plano espiritual, em decorrência do aprendizado que necessitam desenvolver. Nesta situação, recebemos a denominação de espíritos errantes. Ainda que se encontrem na categoria de errantes, os espíritos têm oportunidade de progredir. O estudo, o aconselhamento de espíritos que lhes são superiores, a observação, as experiências vivenciadas, entre outros, lhe facultam os meios de melhoria espiritual. Situação diversa ocorre com os espíritos evoluídos que, por não possuírem maiores necessidades de reencarnar, conforme o grau de perfeição que tenham alcançado, permanecem ligados a determinadas colônias na espiritualidade e nessas regiões elevadas do plano espiritual atuam como orientadores, promovendo o progresso da humanidade terrestre. Portanto, os espíritos errantes existem de diferentes níveis evolutivos, constituindo a maioria dos espíritos desencarnados do nosso planeta. São felizes ou infelizes, menos ou mais conforme seus méritos. Sofrem por efeito das paixões cuja essência conservaram, ou são felizes de conformidade com o grau de desmaterialização que hajam chegado. Na erraticidade, o espírito percebe o que lhe falta para ser mais feliz e desde então
procura os meios de alcançá-lo. Nem sempre, porém, lhe é permitido reencarnar como fora do seu agrado, representando isso para ele uma punição. Sendo assim, condições dos espíritos e as maneiras por que veem as coisas variam ao infinito de conformidade com o grau de desenvolvimento moral e intelectual que se achem. Já no item 2, nos fala sobre mundo transitórios, que conforme se ache o espírito mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, variação ao infinito o meio em que ele se encontre, o aspecto das coisas, as sensações que experimentem, as percepções que tenham, enquanto uns não se podem afastar da esfera onde viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. O mundo espiritual para onde vamos após a morte consiste de várias esferas, representando outros tantos graus de luminosidade e de felicidade. Cada um de nós irá para aquele ou aquela adaptação adequada conforme a nossa condição espiritual. Como nos fala o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu Pai. Como no item 2, que ele fala claramente sobre diferentes situações da alma na nossa erraticidade. E já começa bem assim: a casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam as moradas apropriadas ao seu adiantamento. Já no item 3, nos fala sobre percepções, sensações e sofrimento dos espíritos, assim como no 4, que fala sobre o ensaio teórico sobre a sensação nos espíritos. Vejamos na questão 257 no livro dos Espíritos. O corpo é um instrumento da dor. Se não é a sua causa primeira, é pelo menos a imediata. A alma tem a percepção desta dor. Essa percepção é o efeito. A lembrança que ela conserva pode ser muito penosa, mas não pode implicar ação física. Com efeito, o frio e o calor não podem desorganizar os tecidos da alma. A alma não pode regelar-se nem queimar. Não vemos todos os dias a lembrança ou a preocupação de um mal físico produzir os seus efeitos? E até mesmo ocasionar a morte? Todos sabem que as pessoas que sofreram amputações sentem dor no membro que não mais existe. Seguramente não é este o membro, a sede nem o ponto de partida da dor. É o cérebro conservou a impressão e estudo. Podemos, portanto, supor que há qualquer coisa de semelhante no sofrimento dos espíritos depois da morte. Um estudo mais aprofundado do perispírito, que desempenha papel tão importante em todos os fenômenos espíritas, nas aparições vaporosas ou tangíveis, no estado do espírito no momento da morte, na ideia tão frequente que ainda está vivo, na situação surpreendente dos suicidas, dos supliciados, dos que se absorveram nos prazeres materiais e tantos outros fatos, veio lançar luz sobre esta questão, dando lugar às explicações de que apresentamos em resumo. Portanto, podemos entender que esses sofrimentos, essas sensações do espírito, são resultado dos laços que ainda existem entre o espírito e a matéria. Quanto mais ele estiver desligado da influência da matéria, quanto mais desmaterializado, menos sensações penosas sofrerá. No item 5, nos fala sobre a escolha das provas. Quando
Estando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Ele próprio escolhe o gênero de provas porque há de passar, e nisso consiste no seu livre-arbítrio. É o que fala o livro dos Espíritos na questão 258. Puxa vida, hein? Pensar que a gente escolhe o que a gente está passando. De fato, de pertencer ao espírito a escolha do gênero de provas que deva sofrer, ser-se-á que todas as tribulações que experimentamos na vida, nós as prevenimos e buscamos? Todas não, porque não escolhestes e previste tudo o que vos sucede no mundo, até as mínimas coisas. Escolheste apenas o gênero das provações. As particularidades correm por conta da posição em que vós achais. São muitas vezes consequências de vossas próprias ações. Os acontecimentos secundários se originam das circunstâncias e da força mesmo das coisas. Previstos são só os fatos principais, os que influem no destino. É o que nos diz na questão 259. Que o que dirige o espírito na escolha das provas que queira sofrer. Ele escolhe, de acordo com a natureza de suas faltas, as que a levem à expiação dessas e a progredir mais depressa. Uns, portanto, impõem a si mesmo uma vida de misérias e privações, objetivando suportá-las com coragem. Outros preferem experimentar as tentações da riqueza e do poder, muito mais perigosas pelos abusos e má aplicação a que podem dar lugar, pelas paixões inferiores que uma e outros desenvolvem. Muitos finalmente se decidem a experimentar suas forças nas lutas que terão de sustentar em contato com o vício. É o que nos fala o Livro dos Espíritos na questão 264. E a escolha da prova, entretanto, não tem caráter absoluto, uma vez que Deus pode impor certa existência a um espírito quando este, pela sua inferioridade ou má vontade, não se mostra apto a compreender o que lhe seria mais útil. É o que nos fala também a questão 262A. No item 6, eles nos falam sobre relações de além-túmulo. Os espíritos evitam-se ou se aproximam conforme a simpatia ou a antipatia que reciprocamente uns inspiram aos outros, tal qual sucede entre vós. Os da mesma categoria se reúnem por uma espécie de afinidade e formam grupos ou famílias. É o que nos explica a questão 278. Continua a existir sempre no mundo dos espíritos a afeição mútua que dois seres se consagraram na Terra? Sem dúvida, desde que originada de verdadeira simpatia, se porém nasceu principalmente de causas de ordem física, desaparece com a causa. As afeições entre os espíritos são mais sólidas e duráveis do que na Terra, porque não se acham subordinadas aos caprichos dos interesses materiais e do amor próprio. É o que nos fala a questão 297. Conservarão o ressentimento um do outro no mundo dos espíritos dois seres que foram inimigos na Terra? Não. Compreenderão que era estúpido o ódio em que se voltavam mutuamente e o motivo que o inspirava. Apenas os espíritos imperfeitos conservam uma espécie de animosidade enquanto se não purificam. É o que diz a questão 293. A lembrança dos atos maus que dois homens praticaram
um contra o outro constitui obstáculo a que entre eles reine simpatia? Esta lembrança os induz a se afastarem um do outro. É o que nos fala o livro na questão 294. Assim como na questão no item 7, relações simpáticas e antipáticas dos espíritos, metades eternas. É o que nos explica o livro, que os espíritos se afeiçoam de preferência a certas pessoas. Os bons espíritos simpatizam com os homens de bem, ou suscetíveis de se melhorarem. Os espíritos inferiores com os homens viciosos ou que podem tornar-se. Daí suas afeições como consequência da conformidade dos sentimentos. Sendo assim, além da simpatia geral, fundamentada na semelhança entre eles, existem os espíritos que se ligam uns aos outros por afeições particulares, tal como sucede entre os encarnados, sendo, porém, mais forte o laço afetivo no plano espiritual, uma vez que não se acha exposto às vicissitudes das paixões. A simpatia que atrai um espírito para o outro resulta da perfeita concordância de seus pendores e instintos. Se um tivesse que completar o outro, perderia a sua individualidade. Deste modo, a afeição mútua dos dois seres se consagraram na Terra continua a existir no mundo espiritual, desde que originada de verdadeira simpatia, se porém nasceu principalmente de causas de ordem física, desaparece com a causa. As afeições entre os espíritos são mais sólidas e duráveis do que na Terra, porque não se acham subordinadas aos caprichos dos interesses materiais e do amor próprio. Podemos dizer assim que a simpatia ou a antipatia tem as suas raízes profundas no espírito, na sutilíssima endrosagem dos fluidos peculiares a cada um, e quase sempre de modo geral atesta uma renovação de sensações experimentadas pela criatura, desde o pretérito delitoso em iguais circunstâncias. Devemos, porém, considerar que toda antipatia, aparentemente a mais justa, deve morrer para dar lugar à simpatia que edifica o coração para o trabalho construtivo e legítimo da fraternidade. No tópico 8, nos fala sobre lembrança da existência corpórea. Na 308 do Livro dos Espíritos já nos responde claramente: o espírito se lembra de todas as existências que precederam o que acabou de deixar? Todo o seu passado se desenrola diante dele, como as etapas de um caminho que o viajante percorreu. Mas, como já dissemos, ele não se lembra de uma maneira absoluta de todos os atos. Recorda-os apenas na razão da influência que tem sobre o seu estado presente. Quando as primeiras existências, as que se pode considerar como a infância do espírito, perdem-se no vazio e desaparecem na noite do esquecimento. Portanto, muitas vezes, quando o espírito se lembra da sua existência corpórea, tem vivido muitas vezes como homem, recorda-se do que foi e te asseguro que por vezes ri-se da piedade de si mesmo, como homem que, atingido a idade da razão, ri das suas loucuras da juventude ou das puerilidades da sua infância. E por fim, no item 9, nos fala sobre a comemoração dos mortos, no caso funerais, velório, que no caso significa auxílio. Na pergunta 326, a alma que volta à vida espiritual é sensível às honras que tributam aos seus despojos mortais? Quando o espírito já chegou a um certo grau de perfeição, não tem mais vaidade terrestre e compreende a futilidade de todas as coisas.
Sabei, porém, que frequentemente há espíritos que, no primeiro momento da morte, gozam de grande satisfação com as honras que lhes tributam ou se desgostam com o abandono a que lança o seu envoltório, pois conservam ainda alguns preconceitos deste mundo. O espírito assiste ao seu enterro? Muito frequentemente assiste, mas algumas vezes não percebe o que se passa se ainda estiver perturbado. E como em qualquer velório, acredito que todos nós, por influência religiosa, temos que ter o respeito daquele que está partindo para a verdadeira pátria, que é a pátria espiritual. Para aqueles que ficam, temos que consolar, temos que acalentar. E aqueles que estão partindo, temos que vibrar amor, para que ele possa prosseguir o seu caminho com muita honra, com muita glória, trazendo para ele todo o nosso agradecimento pelas experiências trocadas, pois aprendemos com eles, assim como eles aprenderam conosco. E assim, meus irmãos, através deste livro da doutrina espírita, quantas respostas a tantas perguntas, e ainda tem mais pela frente. Mas vamos assim vibrando por hoje, por toda essa oportunidade que vivemos, pela grandiosidade desses espíritos de luz que nos ajudam, que nos auxiliam, a Casa dos Tarefeiros, que é de cura e de conscientização, e que nos traz toda esta cura em aprendizado e a conscientização daquilo que realmente é verdadeiro. Que nós possamos assim agradecer a todos eles que nos dá essa oportunidade de nos tornarmos um pouquinho melhores hoje do que fomos ontem. Vamos sim pedindo bênçãos para nós, para a nossa semana, para os nossos familiares, para os nossos amigos, para o nosso ambiente de trabalho, para os nossos vizinhos, por todos que nos seguem, por todos que estão à nossa volta. Que possamos emanar paz para esse grande planeta, para tantos irmãos enfermos, seja da mente, seja de corpo, seja do que for, meu Pai. Abençoe sempre a Casa dos Tarefeiros, aos tarefeiros, ao Dr. Antônio e toda a sua equipe médica, que eles possam nos abençoar colocando neste copo com água todas as medicações necessárias para o nosso refazimento, para que nós possamos assim passar uma semana com tranquilidade, com calmaria, com persistência, com muita força, com muita amorosidade com todos que estão à nossa volta. Estamos precisando simplesmente ter um pouco mais de simplicidade, um pouquinho mais de harmonia entre todos, pois o nosso grande planeta precisa. E assim eu vou agradecendo mais uma vez pela oportunidade de estarmos todos reunidos. E assim vou dando por encerrado mais este Evangelho no dia de hoje. Graças a Deus.